E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. SPFC terá duas baixas certas, em relação ao time que deu troco no Palmeiras. O São Paulo volta aos treinos hoje, dia 12, com problemas para enfrentar o Palmeiras, na quinta-feira, dia 14, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Do time que Rogério Ceni considerou ideal para fazer frente aos comandados de Abel Ferreira, dois desfalques já estão confirmados. Arboleda, operado no tornozelo esquerdo, e Reinaldo, fora com um estiramento no músculo adutor da coxa direita. A terceira semana de junho reservou 2 jogos entre São Paulo e Palmeiras, ambos no Morumbi. Ceni repetiu a escalação e afirmou publicamente que considerava aquela a melhor maneira de enfrentar o rival alviverde. No primeiro jogo, o tricolor vencia até os acréscimos, quando levou a virada. Na segunda partida, o gol de Patrick garantiu a vitória por 1-0. Na ocasião, Ceni disse: "A convocação foi a mesma que eu tive para a segunda, era o melhor time que eu tive para enfrentar o Palmeiras. Meu time foi um time seguro, que poderia na segunda ter saído com o mesmo resultado. Mas a gente costuma analisar o jogo de trás para frente, aí você começa com críticas. A minha grande virtude foi sentir que tínhamos feito a melhor escolha na segunda, e dos jogadores é o tanto que correram hoje", disse Ceni, depois do segundo jogo. Para aquelas duas partidas, o treinador escalou o São Paulo assim: Jandrei, Diego Costa, Arboleda, Léo, Igor Vinícius, Igor Gomes, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Patrick e Caleri. As ausências de Arboleda e Reinaldo devem fazer com que Miranda e Wellington sejam os escolhidos, caso Ceni decida manter o esquema tático que considerou o ideal nos outros 2 jogos. Para a zaga, o treinador ainda tem como opções os jovens Beraldo e Luizão, mas para a lateral esquerda não há outro substituto se Léo atuar como zagueiro. O São Paulo fará apenas 2 treinamentos antes da partida contra o Palmeiras. A expectativa no clube é pela recuperação de Nicão, que não entra em campo desde 19 de maio, por causa de dores no tornozelo. O meia-atacante está em transição, e pode ficar no banco de reservas, no jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E aí, tricolor, vocês estão confiantes na vitória do São Paulo contra o Palmeiras? Sim ou não? Deixe seu palpite para o jogo aqui nos comentários do vídeo também. Mais notícias. Rafinha vai bem como zagueiro, e pode se reinventar no São Paulo. De alguns minutos de teste contra a Universidade Católica, para um jogo inteiro contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Diante dos 14 desfalques no último domingo, o lateral direito Rafinha se estabeleceu como um terceiro zagueiro, acrescentando mais uma opção a Rogério Ceni, e a si próprio, diante da possibilidade de se reinventar na carreira. Rafinha atuou mais centralizado ao lado de Luizão e Miranda, ajudando a fechar a linha de 5, com os laterais Igor Vinícius e Wellington. Reinaldo, que começou como titular, jogou apenas 10 minutos o confronto em Belo Horizonte. A escalação de Rafinha no setor se deu pelas ausências de Diego Costa e Léo, ambos suspensos. Os 2 desfalques, somados à ausência de Arboleda, que só volta no ano que vem, obrigaram Ceni a reinventar o setor para encarar o Atlético Mineiro de Hulk. A atuação de Rafinha gerou elogios públicos do treinador são paulino, que vê brecha para o lateral de 36 anos estabelecer um novo conceito ao seu jogo nesta reta final de carreira. A coletiva Ceni disse: Rafinha pode se reinventar em uma nova posição. Sabemos que fica mais difícil agora para ele atuar em uma linha de 3 para agredir mais. Rafinha teve uma melhor composição, porque as distâncias para percorrer são menores, declarou o treinador. Ele tem uma qualidade de passe que poucos zagueiros têm, Rafinha consegue na maioria das vezes achar bons passes. Claro que tem a dificuldade da bola aérea, mas contra determinados times, ele pode fazer o terceiro homem. Também compensa essa qualidade atuando como lateral na linha de 4, acrescentou Ceni. A sugestão do treinador vem em um momento importante para o veterano de 36 anos. O lateral possui contrato com o São Paulo até o fim do ano, e ainda não renovou o compromisso. Rafinha pode, inclusive, assinar um pré-acordo com outro clube para 2023, já que restam menos de 6 meses para o fim do atual vínculo com o tricolor. Além dele, outros veteranos como Miranda, Éder e Reinaldo, também se encontram em reta final de contrato com o São Paulo. A definição do futuro destes atletas deve ocorrer mais perto do fim da temporada. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo deve renovar com Rafinha? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. Casares é criticado,
E dívida de R$ 700 milhões vira assunto no São Paulo, e rota da irresponsabilidade. Balanço financeiro é alvo de análise, e dívida recorde do clube faz com que torcida critique a gestão. Depois de se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, ao bater a Universidade Católica por 8-3 no placar agregado, o São Paulo voltou a campo no último domingo, para enfrentar o Atlético Mineiro, desta vez em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate sem gols no Mineirão, o tricolor paulista estacionou, e se manteve na 7ª posição, com 23 pontos ganhos. Além dos resultados em campo, outros números têm chamado a atenção no clube e as finanças. Em sua coluna no Globo Esporte, o jornalista Rodrigo Capello analisou o balanço financeiro do clube do Morumbi, durante a gestão de Júlio Casares, e teceu críticas fortes. O número que costuma chamar a atenção da opinião pública, o resultado contábil, foi péssimo. O São Paulo teve R$ 106 milhões em déficit, ressaltou Rodrigo Capello, que ainda disse: a visão geral das finanças tricolores mostra um clube em crise. Sileco já tinha conseguido levar o endividamento tricolor ao patamar mais alto de sua história em 2020, Casares bateu recorde mais uma vez em 2021. O São Paulo se aproximou dos R$ 700 milhões em dívidas, constatou o jornalista. A dívida tricolor foi de R$ 334 milhões em 2018, quando o clube ainda estava em superávit, para R$ 606 milhões em 2020. Em 2021, a dívida tricolor chega a R$ 697 milhões, mas o clube segue em déficit, por mais que o faturamento tenha aumentado consideravelmente, em comparação ao ano anterior, de R$ 348 milhões em 2020, para R$ 465 milhões em 2021. Capello ainda classificou as finanças são paulinas como endividadas, gastadoras e ineficientes, e criticou a nova administração, que mantém o clube na rota da irresponsabilidade. E aí, tricolor, na sua opinião, Casares está fazendo um bom trabalho no São Paulo? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Mais notícias. Mercado da bola. São Paulo mira a contratação de zagueiro do Manchester City. Novo alvo do São Paulo, o zagueiro Nahuel Ferraresi é um dos destaques da seleção venezuelana. Em busca de reforços para a sequência da temporada, o São Paulo tem um novo alvo. Trata-se do zagueiro Nahuel Ferraresi, de 23 anos, que pertence ao Manchester City, e estava defendendo o Estoril Praia por empréstimo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan. O São Paulo tem interesse na contratação do jogador, mas a informação que trago para vocês é que o São Paulo ainda não sabe o modelo de negócio. O São Paulo buscou informações, abriu conversas. O São Paulo mostrou muito interesse, e é um tipo de jogador que é estilo um pouco do Rogério Ceni, jogador alto, que tem saída de bola, de muita personalidade. Porém, o São Paulo ainda não tem nos bastidores um modelo de negócio. O próximo passo do São Paulo, nessa tentativa de contratar o jogador, é entender o modelo de negócio do Grupo City, informou o jornalista. O jornalista também informou que o Grupo City tem interesse em negociar o zagueiro. André Hernan ainda destacou o momento que Nahuel vive na seleção venezuelana. Hoje, o Nahuel Ferraresi é uma realidade na seleção venezuelana. A seleção venezuelana vem passando por uma mudança de nomes, de geração, e o Nahuel é uma espécie de um novo momento para o futebol venezuelano, que tem bons jogadores. Então, ele já chega como capitão da seleção. Tem uma moral o garoto. O City topa uma venda. Segundo o jornalista Bruno Andrade, em sua coluna no All Sport, o Manchester City aceita vender 50% dos direitos econômicos do zagueiro, por €1 milhão, 5,5 milhões, e seguir com os outros 50% para lucro em uma futura venda. Quem é Nahuel Ferraresi? Filho de um ex-jogador argentino, o atacante Adolfo Ferraresi, Nahuel nasceu na Venezuela, e mesmo tendo a dupla nacionalidade, escolheu defender a seleção venezuelana, em que soma um total de 19 partidas. O zagueiro atuou nas últimas 3 temporadas europeias em Portugal, emprestado pelo Manchester City. Além do Estoril Praia, ele passou por Moreirense e Porto. E aí, tricolor, na sua opinião, Nahuel Ferraresi seria uma boa contratação para o São Paulo? Sim ou não? Ele seria bem-vindo ao Soberano? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Bom, torcida São Paulina, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo.